Bem-vindos ao canal Chess Xadrez R3, trazendo hoje aqui rodada 4 do Campeonato Brasileiro Amador Sub 1400, campeonato que eu joguei entre os dias 3 e 6 de novembro na cidade de São Paulo, galera. Estou jogando na categoria 1400 aqui e vocês já viram, eu tive um empate na primeira... Ó, spoiler para quem não assistiu aí, vale a pena rever as partidas. Empate na primeira partida, vitória na segunda e derrota na terceira partida. Eita, aquela miniatura, sacrifício de dama. Mas foi uma partida muito legal. E estamos aqui na quarta partida, na quarta rodada, no mesmo dia da minha derrota. A derrota foi às 14 horas e estamos aqui às 7h30, 19h30, jogando aqui. Não tem tempo para lamentos. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. A partida que eu perdi, ela durou 1h20. Foi a miniatura, foi uma das primeiras a terminarem. Então, terminou 3h20. Eu tive das 3h20 até as 7h30 para me recuperar psicologicamente e para me preparar para o próximo adversário. Então, eu tive aí 4h10 para relaxar, para espairecer e jogar essa partida aqui no mesmo dia. E agora tem que ser superação. Agora, assim, chance de título já ficou muito difícil, porque para ser campeão nesses torneios você tem que ser invicto ali, praticamente ganhar todas, empatar uma ou duas. E então, mas eu quero lutar por pódio ou lutar por um top 10, quem sabe aí. E o campeonato não terminou. Então bora lá. Antes da gente mostrar essa partida, comenta aí, deixa o seu like, comenta, vai comentando durante o vídeo, suas impressões, as coisas que vocês forem achando, podem comentando durante o vídeo e compartilhem para geral, deixem like. Você pode se tornar membro também do canal, apoiando aí, assinando aí o canal Chess Xadrez R3. Você pode se tornar membro, tem 4 opções de planos, que vão de R$5 até R$19,99, e é uma maneira de apoiar o trabalho aí, tá certo? Esquecendo, dia 20 de novembro eu estou realizando a segunda edição do Chess Xadrez R3 Open, um campeonato presencial, torneio presencial, lá no Clube de Xadrez São Paulo, um campeonato 12+3, um torneio de rápidas, e vai ser a segunda edição do nosso torneio. A primeira edição foi dia 24 de julho, um domingão também, e foi muito bacana. Então conta aí, quem quiser se inscrever, vai ter premiação para a categoria absoluto, feminino, e para a categoria sênior 50+, beleza? Quem quiser se inscrever, o WhatsApp que está aparecendo na tela. Agora, Alan, para de enrolar, eu quero ver essa partida, quero ver suas capivaradas aqui. A última você foi um capivara mestre, então bora lá. Agora jogando de brancas aqui, tentando virar a chave, né? Eu estou enfrentando aqui o Mauri Pimenta. Então vamos lá. Eu comecei aqui com E4. O senhor Mauri jogou E5. Então vamos aqui para cavalo F3. Ele mandou aqui um D6. Vamos para bispo C4, eu fui para abertura italiana. Ele me mandou aqui um bispo E7. Aqui o computador já fala o seguinte, a melhor coisa da posição é jogar peão aqui D4, já que ele não jogou cavalo aqui, não desenvolveu outras peças. Jogar aqui um D4 abrindo aqui o centro, dando mobilidade para as peças, para a dama, para o bispo, para o cavalo, e já desestabilizando aqui o centro das negras. Então a melhor opção seria jogar D4. Em partidas blitz, partidas rápidas, eu costumo jogar isso, mas eu não sabia o estilo aqui do seu Mauri, então eu falei, bora jogar xadrez, bora, não vamos para nada de tático, bora nada. Eu não queria abrir a posição logo de cara, mesmo esse sendo o melhor lance, mas eu estava um pouco traumatizado com a rodada anterior que eu tinha perdido. Eu falei, então, peraí, vamos com calma, vamos desenvolvendo as peças, vamos ver o que rola aqui nessa partida. Então fui mais com cautela, mudando aqui a palavra medo para cautela. Então vamos lá, D3, eu mandei D3 abrindo o bispo de casas escuras. Depois eu quero jogar com esse bispo aqui em A2, B1, e quem sabe depois fazer uma ruptura aqui no centro. E esse bispo aqui em B1 ou C2, ele fica mirando aqui H7 depois que abrir a posição. Mas até agora, por enquanto, nada não. Cavalo F6. Eu fiz roque. Seu Mauri fez roque, tudo certo. E eu mandei um H3. Poderia ter feito ideias de C3 e D4,
Agora não, né, que o peão estaria atacado. Mas eu fiquei muito incomodado dele ter a possibilidade de jogar bispo G4. Que aí depois se eu jogo H3, já não funciona tanto, ele fica com o bispo aqui em H5. Mesmo que eu faça um G4, ele sempre tem o bispo aqui para G6 e fica protegendo aqui o roque, fica ativo aqui no controle do centro. Então não quis dar essa possibilidade para ele. E por enquanto não tem nenhum tipo de sacrifício também aqui em H3. Então eu joguei aqui esse lance mais passivo. Cavalo de B em D7, querendo, quem sabe, aí desenvolver para outras casas, ou atacar aqui meu bispo. Vamos ver como é que seguiu. Eu fiz um A3, caso o seu Mauri viesse atacando meu bispo, eu fugi a uma casa de respiro aqui para o bispo, e fica um bispo sniper aqui nessa posição, fica muito chato esse bispo. Ele mandou aqui um lance mais passivo, C6. Eu acho que com a ideia de jogar aqui D5, aí eu já fiquei um pouco receoso aqui nessa posição. Falei, caramba, eu tive a oportunidade de jogar peão aqui da dama, peão aqui para D4, eu não abri a posição. Agora o seu Mauri que vai tomar a iniciativa e vai querer abrir a posição. Eu segui desenvolvendo, cavalo C3, minha ideia é reforçar aqui o controle no centro, controle das casas claras. E ele jogou o cavalo C5. Nessa hora eu joguei B4, ganhando espaço. O cavalo dele não tem muitas casas disponíveis, né? Aqui, ou ele volta para D7, ou ele vem para A6. Então aqui eu ganhei espaço na ala da dama, com o tempo sobre a peça aqui do seu Mauri. O cavalo foi para E6. Eu tinha esquecido, a casa de E6. Aqui eu não quis capturar, dobrar os peões dele, porque eu quero usar esse bispo como um trunfo depois aqui no centro. E agora ele tá podendo jogar o cavalo aqui ou para D4 ou para F4. Eu pensei o seguinte, se ele jogar para F4, eu vou tomar de bispo. Eu não quero ficar preso a esse negócio de par de bispo, igual eu fiquei na partida anterior e sofrer todo tipo de ataque. Senão ele vem com o cavalo para F4. E já fica muita coisa chata, até sacrifício aqui em H3. Fica muito chato. Aqui eu segui com o cavalo E2. Opa! Já pilhando aqui na casa de F4. E caso ele jogar cavalo aqui para D4, está super protegido aqui também. Ele seguiu aqui com B5, ganhando espaço aqui na ala da dama também com tempo sobre o bispo. Bispo A2. Dama C7. E agora cavalo G3, manobrando. Eu falei o seguinte, se ele vier aqui para D4, eu capturo e ele fica com peões dobrados. Beleza, tá tudo certo aqui. Ele fez G6, galera. Agora não foi assim o melhor lance da posição. Opa, deixa eu tirar aqui o... Peraí, galera, deixa eu só arrumar a câmera. Tirar aqui a setinha de avaliação. Pronto. Depois a gente coloca de volta na análise. O computador mandava jogar bispo H6 direto, eu não fui para essa ideia, mas eu senti que ele estava jogando de forma passiva, eu falei, opa, pode ter alguma coisa aqui, posso ter alguns temas. Bispo G5, já começou a enfraquecer a posição, não foi um lance tão bom esse G6. Eu segui aqui com bispo E3 primeiro, eu quero desenvolver a dama e conectar as torres. Ele seguiu com cavalo F4 imediatamente. Eu capturei bispo por F4, E por F4 e agora cavalo E2, pilhando aqui nesse peão. Eu achei que ele viria para o lance... foi o lance jogado D5, eu estava com essa possibilidade. Só que eu pensei o seguinte, se ele vier para D5, dando suporte aqui para o peão, eu tenho um avanço. E foi assim que seguiu na partida. D5, e agora eu fiz E5, e eu tenho a possibilidade também de jogar um peão aqui para D4, deixando esse peão atrasado e fortalecendo aqui esse meu peão. Agora cavalo foi para H5, defendendo aqui a rapadura. Eu jogo dama D2, opa, uma pressão aqui agora nesse peão. Eu achei que ele fosse jogar com G4, mas ele ia ficar exposto demais aqui, né? Aqui ele joga dama B6, colocando a dama numa diagonal chata, que é a mesma diagonal aqui do rei. Eu já estava imaginando alguns táticos aqui. Ele poderia jogar cavalo G3, agora não, porque tem um cavalo aqui, né?
caso eu capturasse aqui. Não foi assim que seguiu na... Foi assim que seguiu na partida? Ah, é, galera, eu tava esquecendo. Eu tinha esquecido essa partida aqui já, ó. Eu fiquei pensando o seguinte, ele vai jogar cavalo G3, tá ameaçando minha torre, eu não posso capturar esse cavalo, porque o peão tá cravado. Então, mas eu segui com o cavalo por F4, ganhando um peão, e eu achei que ele ia jogar cavalo G3 aqui, ficar numa posição chata, né? Mas não. Segui o cavalo por F4, dama por F4, eu ganhei um peão, ele mandou F5. Eu falei, eita, F5, olha só, abriu essa diagonal, eu tenho um bispo sniper, não vou capturar um passant, porque senão eu dou jogo para a torre dele, vai abrir a coluna e a torre dele vai ficar pilhando aqui, vai ficar uma posição incômoda. Então eu segui aqui com H4, impedindo aqui que ele jogasse um lance como G5, por exemplo, atacando a minha dama, que eu fiquei com medo do seguinte, se eu faço qualquer lance passivo, vamos só passar o lance aqui. Ele vem com G4, mesmo assim eu estou defendendo ainda, não pode esse lance ainda, né? Não, estou capivarando, nem pode fazer um G4 ainda. Vacilei aqui. Erros graves no cálculo, que eu estava muito incomodado dele fazer G5, F4, G4, vim para cima aqui, e com torre apontando, bispo apontando, ele quer abrir a posição. Eu não estava me sentindo nada legal assim de abrir essa coluna. Então depois do F5 eu mandei H4, aqui o seu Mauri mandou dama B8, opa, pilhando aqui para cima do peão. Por enquanto está tudo defendido. Vamos lá. Eu mandei um C4, falei, já que a ala do rei está estabilizada, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar C4, se ele captura, eu capturo, se ele captura, eu capturo aqui de bispo com tempo sobre o rei. Então aqui se ele captura, se a gente vai para essas trocas, eu acho que eu fico bem. Eu estou com o peão passado. Quando ele fez o F5 ele me deixou com o peão passado também, eu posso apostar nisso. E aqui eu estaria com um bispo muito legal. Aqui eu tinha a possibilidade de jogar torre D1, dama depois para D4, vim com todo tipo de ataque descoberto, ia ficar numa posição muito vantajosa aqui. Não foi assim que seguiu. C4, ele mandou bispo aqui para E6, e agora eu mandei C5. Nossa, esse lance eu acho que eu pensei uns 15 minutos para fazer, galera. Porque eu tinha a possibilidade do seguinte. Aqui eu pensei cavalo D4, com a ideia de bater aqui no peão de C6, ou no próprio bispo aqui. E manter aqui o meu bispo de casas claras. Então foi um lance que eu pensei bastante, mas fiquei sem coragem de jogar. Eu falei o seguinte, vou jogar aqui C5 e eu tenho postos interessantes aqui para o meu cavalo. Vou tentar manobrar de alguma forma. Depois que eu fizer C5, quem sabe aqui eu jogo cavalo D4 ou faço algum outro lance e consigo, sei lá, manobrar futuramente e trazer meu cavalo para cá. E ele não pode capturar, senão eu fico com um peão passado avançadíssimo. Mas não estava bem claro, eu já estava imaginando também, eu falei C5, eu vou fechar tudo e vai começar uma pressão na ala do rei, ou pode ir para uma partida muito fechada e dar empate. Eu senti que eu estava num momento bom e eu fiquei muito receoso de fazer esse C5, mas... eu pensei outra coisa também. Eu posso fechar C5 aqui, depois jogar cavalo D4, esse peão vai virar um alvo. Eu posso jogar aqui depois, posso manobrar, bispo B1, bispo C2, avançar para A4 e ficar martelando aqui com o meu bispo em A4. Eu fico mirando junto com o cavalo aqui em C5, C6, então eu vou apostar nisso, né? Então fiz C5, ele fez torre F7, já protegendo aqui, quem sabe, alguns temas, algumas entradas. Nesse momento eu joguei cavalo D4, atacando aqui o bispo dele, atacando o peão. Pensei muito aqui em jogar cavalo G5, mas ele capturava. E esse cavalo meu tá muito legal aqui na posição. Eu falei, eu posso apostar com esse cavalo, então se eu venho para G5 ele
captura com um bispo que está sendo mal. O bispo dele tá, os dois bispos dele estão muito mal na posição. Estão maus na posição. Então, não faz sentido eu trocar um cavalo que está atacando por bispos, né, que não estão jogando. Jogou dama D7. Opa, já protegeu aqui. Protegeu o peão e protegeu o bispo. Eu segui agora com o bispo B3, com a ideia de jogar A4 e criar rupturas. Nesse momento ele jogou bispo F8. Falei, o que ele quer aprontar aqui? Quer vir com o bispo aqui para G7, começar a pilhar aqui no centro, pode ser uma ideia. Eu falei, eu acho que ele vai querer jogar isso, tirar a torre, tirar o bispo, pilhar nesse peão passado, pode ser uma ideia. E eu mandei o A4. Tivemos torre B8, eu falei, eita, nem tudo na vida é fácil, né? Vou capturar. Se eu avançar, fecha tudo de vez. Se eu capturar, eu falei, ele pode capturar de torre, oferecendo a qualidade. Eu vou capturar de cavalo, obviamente. E ele tenta fechar tudo aqui com esse peão. E o meu bispo não consegue jogar tanto. Eu vou ter que avançar esse peão, vai ficar muito... Ter que manobrar meu bispo aqui, vai ficar um jogo muito amarrado. Depois eu segui com A por B5. Ele jogou C por B5. Para minha surpresa, agora eu tenho 2 peões passados. Eu falei, nossa... não tem como dar muito errado isso aqui. Nesse momento eu pensei bastante. Eu acho que por uns 15 minutos também nessa partida. Até esqueci de pegar a planilha depois com os tempos aqui da partida. Eu fui anotando lá para o lance 20, lance 30, tudo mais, o tempo da partida. E nesse momento eu fiquei muito feliz que eu achei um lance muito legal. Eu estava pensando em avançar o peão para C6, atacando a dama. Tentando alguns táticos aqui, capturando o bispo, depois capturando esse peão aqui. Mas não consegui nada concreto. Pensei em jogar torre C1, dar suporte para o peão, mas ele para, em todas as possibilidades aqui ele para com a dama, para com as torres, então ele pode fazer todo tipo de bloqueio. E aqui, depois de pensar uns 10 a 15 minutos, eu pensei o seguinte, olha que casa legal aqui em D6, olha que casa legal. Então, nesse momento aqui eu jogo torre A6, para dar suporte aqui também para o peão. Opa, peraí. Dar suporte aqui também para o peão. Falei, então vou fazer isso aqui. Ou torre A1 e começar a pilhar na coluna. Ou começar a pilhar na coluna C e tentar arrumar esse avanço aqui do meu peão. Não posso avançar de qualquer maneira também, porque senão está caindo aqui em B4, né? E tem esse bispo sniper. Ele joga agora torre E7. Depois desse lance torre E7, ele acabou tampando aqui o próprio bispo. E eu jogo aqui torre D6, atacando a dama. A dama é a protetora aqui do bispo. Ele vem para dama E8, fugindo do ataque da torre. E continua a proteção aqui no bispo. Nesse momento eu jogo cavalo por E6, torre por E6. E olha quem está aqui brilhando agora, o bispo sniper. Bispo por D5. Só que nem tudo na vida é fácil. Nesse momento eu joguei um pouquinho rápido. Esse é outro mal, outro conselho que eu vou levar para os meus jogos, para os próximos jogos clássicos. Às vezes retomar o toque não é às vezes não, nem sempre retomar o toque nunca retomar o toque a não ser que seja muito forçado mesmo, mas aqui não era forçado. Aqui eu tinha a possibilidade de tomar de torre, depois, não foi assim que seguiu, tomar o toque porque eu estava calculando tudo aqui, só que eu estava calculando a torre aqui tampando o bispo. Eu acabei perdendo a minha torre, só que acabou não sendo mal. Por quê? Eu joguei bispo por D5, vou ganhar a torre dele, só que eu perdi a minha, né? Bispo por D6, e aqui eu tomo E por D6. Agora eu tenho 2 peões passados e conectados, e está caindo. Galera, tivemos um pequeno bug aqui na gravação, um pequeno bug no celular, e foi bom que eu consegui arrumar aqui, e consegui pegar a planilha da partida, olha só. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho os lances. A gente retoma de onde... Aqui, ó, no lance C5, galera. Quando eu mandei aqui, foi isso? C5. Eu tava com 57 minutos. E o seu Mauri Morigi Pimenta, ele tava com 1 hora e 28. Ele jogava muito rápido. Eu tinha jogado
Uma rodada antes, ao lado da mesa dele, eu tinha visto que ele jogava muito rápido, o adversário com 40 minutos, ele com 1h27. Falei, nossa, então aqui eu tô com 57 minutos e o seu Mauri tá com 1h28, ele jogando praticamente nos acréscimos. Gastou pouquíssimo tempo. E aqui a gente seguiu com essa ruptura. Depois que ele tampou o bispo aqui, acabei conseguindo jogar torre D6, tirando aqui um pouco da proteção da peça, né, aqui do bispo. Cavalo aqui por E6, torre por E6, e agora bispo D5, bispo aqui D6, e por D6, e agora eu tenho 2 peões passados e conectados. E ele vai perder a torre dele, né? Então estou muito feliz aqui. Ele segue aqui com rei G7, claro, saindo da cravada, então sou obrigado a capturar. Senão não faz sentido todo esse ataque. Bispo por E6, dama por E6, e agora eu tenho que apostar todas as fichas nesses peões passados e conectados. Eu estou sentindo que o momento está favorável, eu estou a 2 da promoção aqui, só que não está simples aqui. Como que eu vou converter isso? Eu estou com medo aqui dele tentar entrar na posição, dele buscar rupturas aqui, criar peão passado também. Então, a posição tem suas cautelas. O que eu quero fazer aqui? Eu quero trocar as damas. E levar para esse final vantajoso, né? Então, eu tinha a ideia do seguinte. Jogar D4, só que é muito passivo isso aqui. Jogar D4. E depois dama E5 aqui, forçando troca de damas. Só que eu joguei dama aqui D4 direto, dando suporte aqui para o meu peão passado. Então essa é a minha ideia. Aqui ele seguiu com rei para F7. Eu joguei C6. Opa! Ameaçando aqui o avanço. E estou ameaçando aqui o peão de A7 também, viu? Aqui ele segue com torre D8 e eu sigo ganhando um peão. Dama por A7. Rei G8. Opa! Tentando aqui esconder o rei aqui atrás da torre, a dama tentar criar uma fortalezinha. E aqui eu faço C7, torre C8, jogo duro. Aqui o seu Mauri não vai entregar os pontos. Ele está com 4 peões, eu estou com 7 peões. E aqui eu jogo dama B8, tentando aqui, ele não pode capturar, senão minha dama está voltando para o jogo. Agora dama E8. E aqui eu não tenho ataque Tramontina, que ainda, né? Aproveitando aí para mandar um abraço aí para o Rafael Leite, canal Xadrez Brasil. Vira e mexe aí nos vídeos, quando tem a opção do garfo, ele fala essa piada que eu fiz, né? Inventei esse nome ataque Tramontina, que chama garfo, quando o peão ataca 2 peças. Então, acabei fazendo esse trocadilho e ele aderiu. Dama B7, mantendo a pressão aqui na torre. E com possibilidades, quem sabe, aqui futuramente conseguir esse garfo. E também podendo jogar aqui a dama para mesma diagonal aqui do rei, que está em casa clara. Dama D7, eu jogo torre E1 primeiro. E a ideia é o seguinte, torre na sétima, desviar a dama e capturar a torre. Simples assim. Se ele não pode capturar minha torre, senão está caindo a dama. Não pode capturar o peão, senão está caindo a torre. Então a posição aqui já está muito boa aqui para as brancas. Torre F8, voltando para a defesa. E aqui eu mando torre E7 de qualquer forma. Aqui, o que eu imaginei? Aqui é o seguinte, se ele captura... Aqui eu estava pensando em promover, eu acho que era essa a ideia. Foi essa a ideia? Não lembro. Se ele captura... Acho que eu tinha imaginado o seguinte, torre aqui, era isso? Não lembro. Eu não lembro agora, galera. Eu avanço, não tô lembrado mesmo. Eu acho que eu avançava, que eu faria isso. Porque se ele captura aqui, tá vindo checkmate, né? Então, foi essa a ideia. Torre E7, e agora ele volta dama aqui para C8. Aqui eu segui dama para C8, torre para C8, depois de simplesmente D7. Aqui o seu Mauri abandonou, galera. Como diz Rafael Leite, abandonou porque não dá mais. Realmente,
peões passados e conectados aqui na sétima. Nessa hora eu estava com 34 minutos e 58, o seu Mauri estava com 1 hora e 19, então bastante tempo, um jogador muito rápido. A torre está cortando aqui a conexão do rei. Se ele tentar avançar, eu estou promovendo. Aqui um exemplo, se ele vem para o lado da torre, eu estou promovendo. E aí ele captura checkmate na sequência. Então aqui já está grande vitória aqui para as brancas aqui nessa posição. Depois desse D7, ele abandonou, galera. Então, minha segunda vitória no torneio, estou muito feliz. Vamos repassar a partida aqui, ó, abrindo a tela. Então foi uma vitória, foi aos pouquinhos, né? Jogo tenso no começo, não cheguei a ficar mal. Ufa, a primeira partida que eu não fico mal em nenhum momento. Mesmo a que eu ganhei na rodada 2, foi uma partida tensa, eu fiquei mal e acabei conseguindo virar. A primeira partida foi empate, eu fiquei mal o tempo todo. E a terceira nem se fala, né? Aquela miniatura. Então a gente foi para a italiana. Eu senti que eu tinha alguma chance nesse momento aqui desse cavalo C5. Claro que não está tudo no começo, não é bem claro de falar isso, mas eu achei que o seu Mauri estava jogando de forma muito passiva. Então eu falei, se eu criar complicação aqui, talvez eu consiga algo. Mas a partida começou a tomar um rumo meio fechado, eu fiquei bastante receoso disso. Aqui nessa hora, fiquei feliz de ter ganho um peão. Falei, opa, fiquei com o peão passado, posso apostar nisso. Aqui gostei bastante desse torre D6 também. E aqui entrou o tático, né? E aí ficou difícil defender esses peões passados aí conectados. E torre D7 aqui, finalizando a partida, galera. Então é isso. Rodada 4 na mesa 10. Então essa foi a segunda partida do dia. Então no próximo vídeo a gente vai para a rodada 5. Comenta aí o que vocês acharam dessa partida. O que vocês estão achando aí do campeonato. E convidando vocês mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem para geral, deixem like. E convidando vocês para participarem do torneio presencial, você que é de São Paulo e região, dia 20 de novembro. Estou fazendo a segunda edição do Chess Xadrez Ajedrez Open. Inscrição comigo no WhatsApp. Prêmio para categoria absoluto, feminino e categoria sênior 50+, beleza? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Rodada 4 do Campeonato Brasileiro Amador. Canal Chess Xadrez Ajedrez. Valeu!